Good evening. Boa noite. How are you? Como vão vocês? Tudo bem? I'm so glad to be with you tonight. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui esta noite. And I have something to share with you. E eu tenho algo para compartilhar com vocês. It is about our eternal reward in heaven. E hoje eu vou falar sobre a nossa recompensa eterna nos céus. Now, this is different from salvation. É algo diferente da salvação. And I will explain this to you. E eu vou explicar para vocês do que se trata. So, let's begin with the word of God from Ephesians chapter 2. Então vamos começar com a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Now, we know that we are saved by grace through faith. Nós todos sabemos que somos salvos pela graça por meio da fé. And this is the gift of God. E isto é um dom de Deus. It is not by works so that no one can boast. Não é por obras para que ninguém se glorie. We are not saved by obeying the law of Moses in the Old Testament. Nós não somos salvos pela obediência da lei mosaica do Velho e do Antigo Testamento. However, look at verse 10. Agora veja só o que diz no versículo 10 de Efésios. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. However, we will do good works. Então veja, nós como cristãos, nós praticamos boas obras. God has prepared them for us to do. Deus as preparou para nós, para que as façamos. And so good works are very important in the life of a believer. Então as boas obras são muito importantes na vida de um crente. Let's look at the role of good works in the life of a believer. Então vamos considerar o papel das boas obras na vida de um crente. They're very important. Elas são muito importantes. 2 Corinthians 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Now, one day the Lord will return. Então nós sabemos que haverá um dia quando Jesus voltará. And many of us believe it's not long from now. E muitos de nós cremos que esse dia não está muito longe. One day Jesus will return. Um dia então Jesus voltará. And we believers will appear before the judgment seat of Christ. E naquele dia então nós crentes estaremos diante do trono de Jesus. This judgment seat is for believers. E haverá um tribunal de Cristo para os crentes e é para os crentes. It's not for unbelievers. Não é para os incrédulos. Now, what will happen when we stand before the judgment seat of Christ? Então, o que é que vai acontecer quando nós estivermos lá diante desse tribunal de Cristo? Let's find out. Vamos descobrir. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. It says that we will receive according to the works that we have done while in this life. Então aqui diz que nós receberemos algo de acordo com as obras que nós praticamos enquanto estamos aqui nesta vida. Whether good or bad. Quer sejam boas obras ou más obras. This is referring to our eternal reward. Então essa passagem, ela está se referindo à nossa recompensa eterna. This is not the same as salvation. Aqui não está falando de salvação. Salvation is by grace through faith. A salvação, ela nos é dada pela graça por meio da fé. Not by obeying the Old Testament law. E não pela obediência da lei do Antigo Testamento. But this is not talking about salvation. Mas aqui nós não estamos falando de salvação. This is separate and in addition to salvation. Esta recompensa eterna, ela acontece em acréscimo à salvação. This is referring to eternal reward. Então aqui se refere à recompensa eterna. And this is based upon our works in this life. E esta recompensa eterna, então, ela é baseada nas obras que nós realizamos nesta vida para Deus. Now, exactly how is our eternal reward determined? Como é então que a nossa recompensa eterna é determinada por Deus? Let's look what the Bible teaches. Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina. 1 Corinthians 3. Então, 1 Coríntios, capítulo 3. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele.
Now, the Apostle Paul, his ministry was preaching the gospel. O apóstolo Paulo, então, tinha o ministério de pregar o evangelho. He laid the foundation, which is Jesus Christ. Então ele disse que ele lançou o alicerce, que é Jesus Cristo. And after he laid the foundation, another servant of God came in. E depois de ele ter lançado esse alicerce, outro servo de Deus aparece em cena. And began to build on the foundation that the Apostle Paul had laid down. E começou então a construir sobre o alicerce que o apóstolo Paulo havia lançado. So whatever we do for the Lord, Então, seja lá o que for que nós fazemos para o Senhor, however we serve the Lord, dependendo da maneira como nós servimos ao Senhor, we are all building something for the Lord. todos nós estamos construindo algo para o Senhor. We're building on the foundation of Jesus Christ. Nós estamos então construindo sobre esse fundamento, este alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. But each one should build with care. No entanto, cada um de nós deve construir de forma muito cuidadosa. Paul says, when you serve the Lord, Paulo está dizendo o seguinte: quando você serve ao Senhor, in whatever way the Lord has called you, dentro daquela maneira como o Senhor lhe chamou, you should do it with care. você deve fazê-lo com cuidado. You should build with care. Você deve construir com cuidado. Why? Por que isto? We shall find out. Nós veremos. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Now, verse 12. Versículo 12, então, diz o seguinte: se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, What kind of materials do we use to build for the Lord? então nós temos que considerar que tipo de material de construção nós usamos para construir algo para o Senhor. Do we use expensive materials like gold, silver, and precious stones? Será que nós usamos materiais de qualidade, materiais valiosos, como ouro, prata e pedras preciosas? Or do we use cheap materials like wood, hay, or straw? Ou será que nós usamos materiais baratos, como madeira, feno ou palha? Whenever we serve the Lord in some way, Sempre que nós servimos a Deus de alguma maneira, we have to decide whether to use expensive or cheap materials. nós temos que resolver se nós vamos usar material de valor, de qualidade, ou material barato, material inferior. If you use expensive materials, Se você usar material mais caro, de qualidade melhor, that means you sacrifice. isso significa então que você serve ao Senhor com sacrifício. If you use cheap materials, E se você usa material barato, that means you want to save something for yourself. significa que na verdade você está economizando na construção para ter para você mesmo. So you use cheap building materials. Então você utiliza material de construção de pouca qualidade. Whatever we do from the Lord, Seja lá o que for que nós realizamos para o Senhor, we're either using expensive or cheap building materials. ou nós usamos materiais de qualidade, ou nós usamos materiais sem qualidade. Now, which should we use? E qual tipo de material nós deveríamos usar? Let's look at 13. Vamos ver o que diz no versículo 13. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Whether we use cheap or expensive building materials, Então, se nós usarmos material barato ou caro, the day will bring it to light. aquele dia revelará, trará à luz a qualidade da obra. What day is that? Que dia é este? It's the day of the Lord. É o dia do Senhor. When the Lord returns, Quando o Senhor voltar, we will all stand before the judgment seat of Christ. todos nós estaremos perante o trono de julgamento do Senhor Jesus. And our work will be tested. E o nosso trabalho para o Senhor será testado. How will it be tested? Como é que este trabalho será testado? It will be revealed with fire. Será revelado pelo fogo. And the fire will test the quality of each man's work. E o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Your work for the Lord will be tested. O seu trabalho para o Senhor será testado. Whatever you have done for the Lord, Seja lá o que for que você tiver feito para o Senhor, it will be tested with fire. será testado pelo fogo. And if you have used cheap building E materials, se você tiver empregado materiais baratos, materiais sem qualidade, the Lord will know. o Senhor saberá. If you used expensive building materials, Se the você- Lord will know. Se você usar materiais de construção valiosos, de boa qualidade, o Senhor também saberá, Because it will be tested. porque será testado. 14. Versículo 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. If what you have built survives the fire,
Se aquilo que você tiver construído resistir ao fogo, that means you have used expensive building materials. isso significará que você terá usado material de construção de qualidade. Gold, silver, precious stones. Ouro, pedras preciosas, prata. And you will receive your reward. E você então receberá a sua recompensa. That's your heavenly reward. Esta então é a sua recompensa celestial. Eternal reward. É a recompensa eterna. That's not salvation. Nós não estamos falando aqui de salvação. This is separate and distinct and in addition to salvation. A recompensa eterna é algo separado, distinto, porém em acréscimo à salvação. What if you have used cheap building materials? O que vai acontecer então se você tiver usado material de construção de baixa qualidade? When you serve the Lord, what happens? Quando você estiver servindo ao Senhor, o que vai acontecer? 15. Versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. If we use cheap building materials, Se nós então utilizarmos material de construção de baixa qualidade, what we have built for the Lord, aquilo que nós tivermos construído para o Senhor, what we have done for the Lord, naquilo que nós tivermos feito para o Senhor, will be burned up, será consumido pelo fogo. and we will suffer loss. E nós sofreremos prejuízo. What kind of loss? Que tipo de prejuízo? Loss of eternal reward. Perda na recompensa eterna. Contudo, esse será salvo como alguém que escapa através do fogo. So you do not lose your salvation. Então veja, você não perde a salvação, You're still saved, você continua salvo, but you lose your eternal reward. mas o risco é que a pessoa pode perder a sua recompensa eterna. Now, we do not want to lose our eternal reward. Agora veja, nós não queremos perder a nossa recompensa eterna. Now, what does it mean to use expensive building materials? O que significa quando eu digo que nós devemos usar então material de construção de valor ou de boa qualidade? Gold, silver, precious stones. Essa palavra aqui, ouro, prata, pedras preciosas, o que significa isso? It's not talking about offering. Aqui não está falando de oferta. No. Não estamos falando de oferta, de dar dinheiro. It doesn't mean you should give to the church gold, silver, and precious stones. Não significa que você tem que dar ouro, prata e pedras preciosas à igreja. Não é isto. Of course, you should give offerings to the Lord, É claro que você deve fazer ofertas ao Senhor, but that's not what this is talking about. mas não é disso que essa passagem está falando. Let me give you my personal testimony. Deixa eu dar o meu testemunho pessoal a vocês. When I was a young man, Quando eu era um jovem, 26 years old, eu tinha 26 anos de idade. I was in graduate school. Eu estava na faculdade já fazendo pós-graduação. I had one more year to get my PhD. Faltava apenas um ano para eu obter o meu PhD. And I had a beautiful wife. E eu tinha uma linda I had esposa. a bright future ahead of me. Eu tinha um futuro brilhante me esperando. But I came to know Jesus Christ as my Lord and Savior. Mas aconteceu que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. And I came to know the Lord so intimately. E eu cheguei a conhecer o Senhor de uma forma tão íntima. And I just loved him with all of my heart. E eu o amava com todo o meu coração. I was so touched by what he had done for me. Eu estava tão tocado, tão movido por aquilo que Jesus havia feito por mim. He had saved me. Ele me havia salvo, Forgiven my sin. perdoado os meus pecados Given me eternal life. e me dado vida eterna. And he came to live in E me. Ele veio habitar em mim. And I was so touched E eu fui tão tocado, movido por that isto, I wanted to serve him for the rest of my life. que eu queria servi-lo pelo resto da minha vida. And so I gave up my dreams of success in the world. Então eu abri mão dos meus sonhos de sucesso neste mundo. I'm from America. Eu venho dos Estados Unidos. And we have something called the American dream. E lá nós temos algo chamado sonho americano. And I hear you have the Brazilian dream. E eu sei que vocês também têm o sonho brasileiro. I gave up the American dream. Eu abri mão do sonho americano. Gave up my education. Eu abri mão daquela minha educação toda. I gave up my dreams of success in America. Eu abri mão do meu sonho de sucesso nos Estados And I Unidos. became a missionary. E eu me tornei missionário. My wife and I went to the jungles of Indonesia. A minha esposa e eu fomos lá no meio da floresta da Indonésia. Just like the Amazon. Uma floresta do mesmo tipo da Amazônia. And there we served God in places
unreached by the E gospel. lá nós servimos a Deus, ministrando o Evangelho em lugares que nunca haviam sido alcançados antes pelo Evangelho. When we first went there, Quando nós chegamos lá, logo no comecinho, we had $200 a month. nós tínhamos, o nosso sustento eram $200 por mês apenas. I believe that is using expensive materials. Eu creio que isto isto representa usar material de qualidade na obra do Senhor. Sacrificing. Significa quando a gente faz algum sacrifício. Sacrificing yourself. Quando você sacrifica você mesmo. Sacrificing your Isaac. Your Isaac, like Abraham Quando sacrificed você Isaac. sacrifica o seu Isaac como Abraão fez. I believe that's what it means. Eu acredito que é isto que significa usar material de qualidade. That's one meaning É um significado. of gold, silver, precious É um dos stones. significados então para ouro, prata e pedras preciosas. How about you? E você então? What kind of building materials are you using to serve the Lord? Que tipo de material de construção você está usando para servir ao Senhor? Let me say something about eternal reward. Deixa eu falar algo para vocês a respeito desta recompensa eterna. What does it mean? O que significa isto? Does it mean that we get a higher cloud in heaven? Será que significa que a minha recompensa vai ser uma nuvem mais elevada lá no céu, mais alta que a sua nuvem? Where we can just rest, Uma nuvem onde eu fico lá deitado, descansando, listen to angels play harp music, ouvindo os anjos tocando harpa and just eat grapes? e comendo vinhas? Is that what eternal reward is? Será que é isto que significa recompensa eterna? No. Não. It is something that you cannot conceive of. Não, na verdade não é algo que nós possamos realmente compreender. Eye has not seen, A palavra diz que olhos não viram, ear has not heard, que ouvidos não ouviram, what God has prepared for those who love Him. aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. You cannot conceive of Não what dá- your eternal reward will be like. Não dá nem para a gente imaginar o que é que vai ser a nossa recompensa eterna. Let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. How many of you here are saving up for your retirement? Quantos de vocês aqui estão poupando em vistas da aposentadoria? Levanta a mão. So that after your retirement you can be comfortable. Para que depois, quando você aposentar, você possa ter conforto. How many of you are Quantos de saving vocês fazem economia para a aposentadoria? up? Okay, now, are these people smart people? Essas pessoas que estão poupando, elas são inteligentes, elas são espertas, Are they wise? são sábias? See, Sim. someday we will stop working, Vai chegar o dia em que nós não trabalharemos mais we have no more income, e nosso rendimento, a nossa renda mensal vai cessar. we need something to live on. E nós precisamos então ter algo para que possamos continuar vivendo. And so now, Então agora, we work hard nós trabalhamos arduamente. and we save up for our retirement. E aí o que nós fazemos? Nós poupamos para a nossa aposentadoria, So that later para que mais tarde we can live comfortably. nós possamos viver com conforto. Now, is it good to have enough saved up or just a little bit? Será que é uma boa ideia ter bastante poupado para a aposentadoria ou só um pouquinho? Which is better? O que é melhor na sua opinião? A lot. A lot. Bastante. Amen. If you have a lot saved up, Se você tem bastante guardado, poupado, then you can be comfortable. então você poderá ter conforto. You can be generous. Você pode até mesmo ser generoso. You can bless other people. Você pode até mesmo abençoar outras pessoas. If you have a lot saved up. Se você tiver bastante poupado, bastante guardado para a sua aposentadoria. What if you have nothing saved up? Agora, e se você não tiver absolutamente nada guardado para a sua aposentadoria? What's going to happen? O que é que vai acontecer? You will suffer. Você vai sofrer. So how many of you want to maximize your retirement benefits? Então, quantos de vocês querem o máximo benefício de aposentadoria que seja possível? Quantos? These are smart people. Mais gente aqui agora. Smart people. Desculpe, pessoas espertas vocês são. Amen. Amém, é isso mesmo. Now, Agora, let me talk about now. How long will your retirement last? Agora, quanto tempo você acha que o seu tempo, a sua vida de aposentado vai durar? After you retire, Depois que você aposentar. how many years do you have left? Quantos anos você terá de sobra de vida de aposentado?
maybe 10 years, Talvez 10 anos, 15 years. 15 anos talvez. Do I hear 20? Alguém falou 20? All right, at most 15 years. Talvez uns 15, 20 anos. What happens after you E die? o que acontece depois que você morre? You leave. Você vai embora. Can you take the money with you? Você vai poder levar o dinheiro que sobrou com você? No. Não. Your children will fight over it. Os seus filhos é que vão brigar pelo dinheiro que ficar. Now, let's talk about eternal reward. Agora vamos falar um pouquinho sobre recompensa eterna. How long will that last? Quanto tempo vai durar a sua recompensa eterna? 15 years? 15 anos? 20 years? 20 anos? Do I hear 30 years? Alguém aqui parece que falou 30 anos. How many years? Quantos anos? Forever and ever and ever Para and todos ever. sempre, para todos sempre. Eternal reward. A recompensa eterna vai durar para sempre. How many of you would be happy with just a tiny little reward? Quantos de vocês ficariam contentes com uma recompensa eterna bem pequenininha? Or you'd rather have a bigger reward? Ou você preferiria ter uma recompensa eterna bem grande? How many of you would rather have a bigger reward? Quem de vocês quer uma grande recompensa eterna? Ah, smart people. Vocês são Smart people, espertos. smart people. Vocês são muito espertos. You see what I'm talking about? Você percebe do que é que eu estou falando? All right. Now it turns out that if you use cheap building materials, Então o que acontece? Se você usar material de construção de baixa qualidade, you could lose your reward. você pode até mesmo perder a sua recompensa. No reward at all. E não ter recompensa alguma. You don't want that to happen to Você you. não quer que isso aconteça com você. Yes, you're still saved, Você continuará salvo, but no eternal reward. mas você não terá a recompensa eterna. So let's look at how rewards are determined. Então vejamos como que as recompensas são determinadas. We know quality is important, Nós sabemos então que a qualidade é muito importante, but it turns out quantity is also important. mas nós descobrimos que a quantidade também é importante. Let's look at the parable of the talents. Vejamos então a parábola dos talentos. This parable represents Jesus going to heaven. Esta parábola representa Jesus indo para o céu And then after a long time returning. e depois de um longo tempo ele voltando para nós. Let's read Luke 19. Vamos ler então Lucas 19:12. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. The man called 10 servants. Então aquele homem chamou 10 dos seus servos And he gave them each the same thing. e a cada um deles ele deu exatamente a mesma quantia. Each received 1 mina, Cada um deles recebeu uma mina. which means they all had the same ability. Isso significa que todos eles tinham exatamente a mesma habilidade, a mesma capacidade. They had the same ability. Todos tinham a mesma habilidade. And then the man left. E aí aquele homem foi embora. And after a long time he came back from his journey. E depois de um longo tempo, ele voltou da sua viagem. And he called his servants. E ele chamou então os seus servos. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. This first servant was very diligent. Veja, este primeiro servo, ele foi muito esforçado. He was very faithful. Ele foi muito fiel. He was very diligent. He worked very hard. Ele trabalhou arduamente. He turned the 1 mina into 10. Ele transformou aquela uma mina, aquela quantia de dinheiro, em 10. He was very fruitful. Ele foi bastante frutífero. What did the master give him? O que o seu senhor deu a ele, ou disse a ele? Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. The master was very pleased with him. Então o seu senhor ficou muito satisfeito com ele. Well done, Muito bem, my good servant. meu bom servo. Because you've been trustworthy with just 1 mina. E como você foi confiável no pouco, em uma mina, You turned it into 10. você transformou-a em 10.
I'm going to give you authority over 10 cities. Eu vou te dar autoridade sobre 10 cidades. You will govern 10 cities. Você irá governar 10 cidades. The master was so pleased with him O seu mestre ficou tão satisfeito com ele that he gave him an extremely generous reward, que o seu senhor lhe deu uma recompensa extremamente generosa, far out of proportion to what he did. totalmente fora de proporção àquilo que ele havia feito. Authority over 10 cities. Ele recebeu então autoridade sobre 10 cidades. Now, the second servant. Agora veja então o segundo servo. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Now, the second servant, he also worked, O segundo servo também trabalhou, but not as diligently as the first one. mas não de forma tão diligente quanto o primeiro. He only made 5 more, Ele apenas ganhou mais 5 minas, whereas the first one made 10. enquanto que o primeiro ele ganhou 10. He was fruitful, Ele foi frutífero but not também, as fruitful as the first. mas não tão frutífero quanto o primeiro. So what was his reward? Então qual foi a sua recompensa? O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. He received authority over 5 cities. Ele recebeu então autoridade sobre 5 cidades. Do you see a pattern? Você vê um padrão aqui? What's the principle? Qual é o padrão aqui? Each servant was rewarded according to his production. Cada um dos servos, então, ele foi recompensado de acordo com a sua produtividade. The first servant made 10 minas. O primeiro servo, então, ele ganhou 10 minas. He was given authority over 10 cities. Então ele recebeu autoridade sobre 10 The cidades. second servant made 5 minas. O segundo servo, ele ganhou 5 minas. And he was given authority over 5 cities. Então ele recebeu autoridade sobre 5 And cidades. so our eternal reward in part is determined by our production. Então, de certa forma, a nossa recompensa eterna depende também da nossa produtividade. How much fruit we bear for the Lord. Quanto fruto nós produzimos para o Senhor. So do you want to be fruitful for the Lord? Então você deseja ser frutífero para Deus? See, no. Sim ou não? You're going to bear fruit for the Lord. Você deseja ser frutífero para Deus? You're not just going to go to church every Sunday Você não vai apenas ir à igreja todos os and domingos sit there for an hour and a half e sentar-se lá 1h30 aos domingos and then go home e depois ir para a sua casa. and that's all you do. E isso é tudo que você faz. You're not going to do that. Você não vai fazer só isso. Amen? Amém? You're going to serve the Lord. Você vai servir ao Senhor. You're going to sacrifice. Você irá sacrificar. You're going to use expensive materials. Você irá usar materiais de construção valiosos. You're going to be diligent. Você será diligente. You're going to bear fruit for the Lord. Você irá produzir fruto para o Senhor. Do you want to hear from the Lord someday? Será que você quer ouvir o Senhor lhe dizendo certo dia: Well done, good and faithful servant. bem feito, servo bom e fiel? How many of you want to hear that from Quantos the de Lord? vocês querem ouvir essa palavra? Anyone? Okay. So you know what to do. Então você já sabe o que fazer. Be fruitful for him. Seja frutífero para o Senhor. Okay. Now the third servant came. Aí veio então o terceiro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. This third servant, Este terceiro servo, he was afraid. ele teve medo. He was a bit lazy. Ele foi um pouco preguiçoso. He didn't do anything with the talent. Ele não fez nada com aquele talento, com aquele dinheiro que ele recebeu. So he just kept it. Ele simplesmente o manteve. And when the master returned, he gave it back to him. E quando o seu senhor voltou, ele simplesmente devolveu para ele. Do we have any believers like that? Será que nós temos crentes que agem assim? Any believers like that? Vocês acham que há crentes que agem dessa maneira? Not here. Aqui não, é claro. No. Não. Not here. Não nessa igreja. Amen? Amém? Maybe some other church. Talvez em outra igreja. See, Aí sim, but not here. mas não nesta igreja.
This servant was judged to be wicked. Este servo foi considerado mau pelo seu senhor. We don't want to stand before the Lord someday. Nós não queremos estar diante do Senhor um dia. And we don't want to hear the words, you wicked, lazy servant. E nós não queremos ouvir essas palavras, você é um servo mau e preguiçoso. No. Não, nós não queremos ouvir isto. We want to hear the Lord say, well done, good and faithful servant. Nós queremos ouvir aquelas palavras, bem feito, servo bom e fiel. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. This third servant, he lost everything. Aquele terceiro servo, então ele perde tudo. No reward. Ele não ganha recompensa. And even what was given to him was taken away. E até mesmo aquilo que ele havia recebido lhe foi tirado. Let's not be like this third servant. Então não vamos ser como este terceiro servo. How many of you would rather be like the first servant? Quantos de vocês preferem ser como aquele primeiro servo? How many of you would be maybe like the second servant? Quantos de vocês talvez queiram ser como aquele segundo servo? A few. Alguns. A few. Well, it's okay. Tudo bem. Now, 2 Timothy 2. Em 2 Timóteo 2:12 nós lemos, se perseveramos, com ele também reinaremos. I believe that's our eternal reward. Eu creio que esta será a nossa recompensa eterna. We will be given authority to reign with Christ in the next age. Nós receberemos autoridade para reinarmos com Cristo na vida que virá. We will be Na vida busy. eterna. We will be busy. There will be work to do. Nós estaremos ocupados, nós teremos trabalho para fazer. To reign with Jesus. O trabalho será reinar com Cristo. Now, but we do not have all the same ability. Mas veja, nem todos nós temos a mesma habilidade ou capacidade. Notice in that first parable, Você vê que na primeira parábola, all 10 servants had the same ability. todos os 10 servos, eles têm exatamente o mesmo recurso, a mesma habilidade e capacidade. Do we all have the same ability? Mas será que todos nós que estamos aqui temos a mesma capacidade? Do we all have the same ability? Nós todos temos a mesma capacidade? No. Não. No. Não. No. Some of us have a lot of ability. Alguns de nós aqui temos muita habilidade, muita So of course capacidade. we can produce much. Sorry? And so we can produce much. Então nós podemos produzir muito mais. But some of us have been given less ability. Mas alguns de nós recebemos menos habilidades. So we're going to produce less. Então nós vamos produzir menos. Does that mean we get a smaller reward? Será que isso significa então que aqueles que recebem menos terão uma recompensa menor? Let's find out. Vamos descobrir. Look at a second parable. Vamos olhar uma segunda parábola. Matthew 25. Mateus 25:14 diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. So this parable is similar to the first one. Então esta parábola, ela é semelhante à primeira parábola. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. 3 servants came. Então 3 servos vieram ao seu senhor. Were they of the same ability? Será que eles receberam a mesma capacitação? No. Não. No. They were of different ability. Eles receberam diferentes habilidades. So one was given 5 talents. Um deles recebeu 5 talentos. To another was given 2 talents. Outro recebeu 2 talentos. And to a third only 1 talent. E o terceiro recebeu só 1 talento. So they were different in ability. Então eles receberam diferentes habilidades. Now after that, E depois disso, they began to work with the talents which had been given to eles them. começaram então a trabalhar com os talentos que eles haviam recebido. And the man left on his journey. E aquele homem então, ele saiu em viagem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. The first servant had received 5 talents. O primeiro servo, então, havia recebido 5 talentos. And he doubled it. E ele dobrou aquela quantia. He made 5 more talents. Ele ganhou mais 5 talentos. He was faithful. Ele foi fiel. He worked hard. Ele trabalhou, ele se esforçou.
What did the master say to him? O que é que o seu senhor disse a ele? Venha e participe. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. The master was very happy with him. O seu senhor estava muito contente com ele. Well done, good and faithful servant. Muito bem, servo bom e fiel. You've been faithful with just 5 talents. Você foi fiel nesses 5 talentos. It's actually very little. Na realidade, não era muito dinheiro, não. I'll give you great authority. E eu te darei grande I'll autoridade. put you in charge of many things. Eu te colocarei em domínio sobre muitas coisas. Come and share your master's happiness. Venha então e compartilhe e participe da alegria do seu Senhor. It doesn't tell us exactly how much authority he received. Aqui nós não sabemos quanta autoridade este servo de fato recebeu. But we know he was given a lot of authority. Mas nós sabemos que ele recebeu bastante autoridade. He was put in charge of many things. Ele foi colocado sobre muitas coisas. And then the second servant. E aí vem então o segundo servo. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. The second servant. Agora vem então o segundo servo. He had been given 2. Ele também havia recebido 2. And he doubled it. E ele dobrou aquela quantia. He made 2 more. Ele ganhou mais 2. He didn't make as much as the first servant. Ele, em proporção, ele não ganhou a mesma quantia que o outro ganhou. The first servant made 5. Aquele primeiro ganhou 5. The second servant only made 2. O segundo servo ganhou apenas 2. He also doubled what was given to him. Ele também dobrou aquilo que havia sido dado a ele. What was his reward? Qual foi a recompensa deste segundo servo? Let's see. Vamos ver o que ele recebeu. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Does that look familiar to you? Essa palavra parece é parecida a alguma coisa que você já viu? Does it look familiar? Ela parece familiar? See, Sim. it's exactly the same as what the master said to the first servant. É exatamente a mesma palavra que o mestre havia dito para o primeiro servo. Word for word. Palavra por palavra. It's exactly the same. Exatamente a mesma. So what reward did the second servant receive? Então qual foi a recompensa que o segundo servo recebeu? Could it have been the same as the reward given to the first servant? Será que foi a mesma recompensa que o primeiro servo havia recebido? Is it possible? É possível que seja? See. Sim. See. Sim. I think it was the same reward. Sim, eu acredito que foi exatamente a mesma recompensa. How could he receive the same reward? Agora, como é que ele poderia receber a mesma recompensa? His production was less. A sua produtividade foi menor. The first servant made 5. O primeiro ganhou 5. And he only made 2. E ele apenas ganhou 2. How could he receive the same reward? Como é que ele pode receber a mesma recompensa? Because he doubled what was given to him just like the first servant. Porque ele também dobrou aquilo que ele havia recebido, exatamente como o primeiro servo. And so he received the same reward. Então, por este motivo, ele recebeu a mesma recompensa. God is just. Deus é justo. God did not create us with the same abilities. Deus não nos criou a todos com a mesma habilidade ou capacidade. To some he gave more ability. A alguns de nós ele deu mais To habilidades. some he gave less. A alguns ele deu menos. To those to whom is given more, A aqueles que recebem mais, more will be expected. mais será esperado. To those who are given less, E aqueles que recebem menos, less will be expected. também será esperado menos deles. So even though you may have less ability, Então, mesmo apesar de ele ter tido menos habilidade, but you can receive the same reward nós podemos, da mesma forma, receber a mesma recompensa que o outro. as someone who is much more able and more fruitful than you. Nós podemos então receber a mesma recompensa de alguém que recebeu muito mais capacitação do que nós. Amen. Amém? This is encouraging. Amen. Isto nos encoraja bastante, não é verdade? Amen. Amém? It doesn't matter how much you are given, Não importa o quanto você tenha recebido, but whatever you are given, mas não importa o que você tenha recebido, you are fruitful. você vai ser frutífero em cima daquilo. Amen. Amém?
You work hard. Você trabalha arduamente. You bear fruit. Você produz fruto. And you will receive your reward. E você receberá a sua recompensa. Amen. Amém? God is just. Deus é justo. There's a third parable I want to share with you. Mas eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma terceira parábola. And this one is different from the other two. E essa terceira parábola, ela é bem diferente das outras duas. Very different. Ela é bem diferente. Let me show you what I mean. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer com isto. Matthew 20. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e fez a mesma coisa. So the owner of this vineyard did the same thing several times throughout the day. Então, o proprietário desta vinha, ele fez a mesma coisa várias vezes durante o dia, em diferentes horários. In the morning he went out and hired workers for his vineyard. De manhã ele saiu e contratou trabalhadores para a sua vinha. At midday he did the same thing. Ele fez a mesma coisa ao meio-dia. He went to the marketplace and hired more workers. Ele foi lá ao centro da cidade e contratou trabalhadores. And he did the same thing in the afternoon. E fez a mesma coisa à tarde. And he did it again in the late afternoon. E depois fez a mesma coisa no finalzinho da tarde. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Now they're going to receive their wages. Então agora eles vão receber o seu salário. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Now, the ones who had worked the fewest number of hours, Aqueles que haviam trabalhado o menor número de horas, the ones who were hired last, aqueles que foram contratados no final, they received 1 denarius eles receberam 1 denário for their wages. como sua remuneração. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Now, when the ones who had been hired first, Então aqueles que haviam sido contratados primeiro, who had worked many hours, que haviam trabalhado muitas horas durante aquele dia, when they saw that those who had been hired last received 1 denarius, quando eles viram que aqueles que haviam sido contratados às 5 horas da tarde haviam recebido 1 denário, they thought to themselves, eles pensaram consigo mesmos: hey, we're going to get a lot, uau, nós vamos receber muito dinheiro, because we worked many hours. porque nós trabalhamos muitas horas. They only worked a couple of hours. Aqueles lá trabalharam só 1 ou 2 horas. They got 1 denarius. E eles ganharam 1 denário. We're going to make much more. E nós vamos ganhar muito mais. Isn't that fair? Não seria justo isto? Isn't that fair? Não seria justo? See? Sim, seria. It would seem to be fair. Parece ser justo, não é verdade? But Mas cada um deles também recebeu 1 denário. they all received the same wages, 1 denarius. Todos eles receberam exatamente a mesma remuneração, ou seja, 1 denário. Their production didn't matter. A produtividade não teve importância alguma. It didn't matter how hard they worked. Não importou o quão arduamente eles trabalharam. They all received the same wages. Eles todos receberam a mesma remuneração. Now, how do we interpret this? Então, como é que nós interpretamos isto? This parable conflicts with the first two. Porque esta parábola, ela entra em conflito com as outras duas, não é verdade? So what does this mean? Então, o que é que isso significa? Well, I'll tell you. Mas eu vou dizer a vocês. This parable is very different. Esta parábola é muito diferente. In the first two, Nas 2 primeiras it parábolas, talks about Jesus going to heaven fala sobre Jesus indo ao céu and then coming back during his second coming. e depois voltando na segunda vinda de Cristo, And he'll give us our eternal reward according to our works. quando Ele vai nos dar a nossa recompensa eterna de acordo com as nossas obras. But this one is different. Mas esta aqui é diferente. This master doesn't leave on a long trip and come back. Este dono, esse proprietário, ele não sai de viagem e fica longe muito tempo e depois retorna. No. Não.
what does this one talk refer to? Então, o que é que esta parábola, a que ela se refere? What are the wages? Quais são, o que é a remuneração aqui? The wages are salvation. Aqui nesta parábola, o salário é a salvação da pessoa. We all receive the same salvation. Todos nós recebemos a mesma salvação. Amen. Amém? It doesn't matter when you believe. Não importa quando você crê em Cristo. When you're young or when you're old. Não importa se você crê em Cristo quando você é uma criança ainda ou quando você já é um idoso. It doesn't matter when you believe. Não importa o quando você crê em Cristo. Remember the thief on the cross. Você se lembra daquele ladrão que morre na cruz? The one crucified right next to Jesus. Que foi crucificado do lado de Jesus. Did he receive eternal life? Será que ele recebeu vida eterna? Sim. Sim. He received eternal Sim. life. Ele recebeu vida eterna. So this is what this parable refers to. Então esta parábola se refere à vida eterna. Salvation. Salvação By grace. pela graça. By grace. Pela graça somente. By grace. Pela graça Not by works. e não pelas obras. It's the gift of God. Que é um dom de Deus, um presente de Deus. When we believe in Jesus. Quando nós cremos em Jesus. That's what we all have. Amen. Então todos nós que estamos aqui temos isso igualmente. Amém? We have the same salvation. Nós todos temos salvação. Do we have the same eternal reward? Agora, será que nós temos a mesma recompensa eterna? No. Não. Desculpe. Sorry? I said I'm sorry. Sinto muito por isso. We do not receive the same eternal reward. Nós não recebemos todos a mesma recompensa eterna. Okay? That depends on what you do after you are saved. Isso então depende do que você faz depois que você é salvo. Are you going to obey the Lord? Você vai obedecer ao Senhor. Are you going to serve the Lord? Você vai servir ao Senhor. Amen. Amém? How many of you are going to serve the Lord? Quantos de vocês querem servir ao Senhor? Hallelujah. Now remember, use expensive building materials. Agora lembre-se, utilize material de construção de boa qualidade. Don't be cheap with God. Não seja mesquinho com Deus. Use your best. Use o seu melhor. I'm not talking about offering. Eu não estou falando de oferta, de dinheiro. I'm not talking about offering. Não estou falando de oferta. But use your best for the Lord. Eu estou dizendo, dê o seu melhor para o Senhor. You know, there is no such thing as a church volunteer. Veja, não existe voluntários na igreja, no reino de Deus. Let's say you are a volunteer for the church. Sorry? Let's say you are a volunteer for the church. Vamos dizer então que você é um voluntário aqui nesta igreja. You look after the babies. Você cuida lá do berçário. Okay? You're not paid for it. E você não recebe um salário para isto. You're not on the staff. Você não faz parte dos trabalhadores assalariados. You're just a volunteer. Você é apenas um voluntário. You take care of the precious babies. Você cuida daqueles preciosos bebês que estão lá. And one Sunday you're on duty. E num certo dia você está escalado, certo domingo você está escalado. It's your turn. É a sua escala. But you don't feel like going. Mas você não está com muita vontade de ir, não. You'd rather go watch a movie. Você fala, eu acho que eu quero assistir um filme. So you think to yourself, Então você pensa, I'm just a volunteer. eu não passo de um voluntário. They're not paying me to do Eles não me this. pagam para fazer nada disso. So I don't think I'll go. Eu acho que eu não vou, não. I'm going to call in. Eu vou ligar lá na I'm going to igreja tell them I'm sick. e vou falar, olha, eu estou meio doente And hoje. I'm going to go see a movie. E eu vou lá para o cinema. Because, you know, I'm just a volunteer. Eu não passo de um voluntário. They're not paying me. Eles não me pagam nada. You know what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Now, actually, Agora, de fato, in the kingdom of God, no reino de Deus, there are no volunteers. não existem voluntários. Maybe the church doesn't pay you, Talvez a igreja não pague um salário a você, but who will pay you? mas quem é que vai pagar a você? Who? Quem? The Lord. O Senhor. The Lord. O Senhor vai nos pagar. And when He pays you, E quando Ele pagar a você, it's far more than what the church pays you. é muito mais do que a igreja poderia lhe pagar. It's authority. Ele vai dar autoridade. Authority. A autoridade.
So you're not a volunteer. Então você não é um voluntário. No. Não, de forma alguma. Amen. Amém? Whatever you do for the Lord, Então não importa o que seja que você faça para o Senhor, you do it with all of your heart. faça com todo o seu coração. Use expensive materials. Use materiais valiosos. Be fruitful. Seja frutífero. Produce for the Lord. Produza para o Senhor. And one day, Porque um dia when you stand before Him at the judgment seat, você estará diante do trono de julgamento de Cristo. do you want to hear Him say, E o que você quer ouvir Jesus falando para você? "Well done, good and faithful servant. Bem feito, servo bom e fiel. You have been faithful with a little. Você foi fiel no pouco. I will give you authority over much. E eu darei então para você autoridade sobre muito. Enter into the joy of your master." Entre no descanso e no gozo do seu Senhor. How many of you want to hear that from the Quantos de Lord? vocês querem ouvir isso de Deus? Now you know what to do. Agora vocês já sabem o que fazer. Amen. Amém? Now you know what to do. Agora vocês já sabem o que fazer. Amen. Amém? Let's pray. Então vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás no céu, thank you for your great love for us. obrigado por seu grande amor por nós. That you gave your only begotten Son, Que o Senhor deu o seu único Filho, unigênito, that whosoever believes on Him para que todo aquele que cresce nele should not perish but have everlasting life. não pereça, mas tenha vida eterna. Thank you for that grace. Obrigado por esta graça, Senhor. And Father, you also want to give us eternal rewards. Obrigado, Senhor, que o Senhor também deseja nos dar recompensas eternas. And we thank you, Lord, that you have given us the Holy Spirit. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já nos deu o Espírito Santo. And with His strength we can serve you. E com a sua força nós podemos servir-te, Senhor. By His power we can be fruitful for you. Com o seu poder nós podemos ser frutíferos para ti, Senhor. By your grace, Pela tua graça, through the Holy Spirit, por meio do Espírito Santo, we will work hard for you. nós trabalharemos arduamente para ti, Senhor. We will use expensive materials. Nós empregaremos materiais de boa qualidade, We will Senhor. bear much fruit for you, Father. Nós produziremos muito fruto para ti, Senhor. This is grace, oh God. E isto tudo pela graça, Senhor. This is your grace. É a tua graça, Senhor. Grace upon grace. Graça sobre graça. And we will do our part. E nós faremos a nossa parte, Senhor. We will be willing to work hard for you. Nós estaremos dispostos a nos esforçarmos e trabalharmos arduamente para ti. We will sacrifice for you. Nós faremos sacrifício por ti, Senhor. And your Spirit will enable us to E o be seu- fruitful for you. E o seu Espírito nos capacitará a sermos frutíferos para ti. This is grace, Father. Isto é pela graça, Senhor. Your grace through Jesus Christ. A sua graça por meio de Cristo. And we thank you. E nós te agradecemos. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. And everyone said, E todos dizem Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe você. Amen. Esta mensagem é mais um projeto do Ministério Multiplicação da Palavra, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Esperamos que você tenha sido edificado. E se desejar outras mensagens sobre assuntos específicos, solicite pelos telefones 0 Operadora 43 3323 0996 e 0 Operadora 43 3376 7432 ou pelo e-mail mmp@ipilon.org.br. Visite nosso site www.multiplicação.com.br. Que Deus lhe abençoe, fazendo frutificar em seu coração esta boa semente.